que o Mauro, ele é servidor público de carreira e é também presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, na cidade de Alta Floresta. Alta Floresta está com a gente também e a gente vai buscar aqui retransmitir da melhor maneira possível a toda a população de Alta Floresta. Quero trazer com a gente aqui, a todas as demais emissoras estão retransmitindo a gente, são 19 dentro do estado, um grande abraço a todos vocês, tá bom? A Rádio Arca, em Teixeirópolis, também está nos acompanhando, obrigado, Ananias, a todo o pessoal aí, tá bom? Alto Paraíso, Silvério e Cobre, já falei, um grande abraço também a vocês, Ariquemes, e assim por diante. Deixa eu só trazer aqui o Mauro Paz vai se apresentar com a gente aqui. Mauro, deixa eu ver se está me ouvindo bem. Boa tarde, tudo bem, meu irmão? Boa tarde, meu amigo. Tá me ouvindo? Fala aí comigo. Tô te ouvindo bem. Mauro Paz, o Mauro da Paz, Mauro Paz, né? Mauro Paz, professor Mauro Paz, sou professor Mauro em Alta Paz. Floresta. Tá, uma alegria recebê-lo aqui nos nossos estúdios para falar dessa demanda tão incrível aí que são os servidores. Primeiro eu gostaria de falar, o senhor é servidor público e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, é isso, né, professor? Isso. Antes de tudo, boa tarde a todos os servidores públicos do município de Alta Floresta. Estamos aqui hoje fazer alguns esclarecimentos, prestar informação a você e a todos os servidores do município e a população de Alta Floresta. Uma boa tarde, em especial a esses servidores, principalmente os servidores de apoio do município de Alta Floresta. A notícia é boa, graças a Deus. A gente vai falando aqui, a gente vai comentando, mas graças a Deus as notícias são boas. Bom, professor, a gente está buscando aqui informação desde o início que o pessoal entrou em contato comigo para a gente abordar o assunto. A minha correria é muito grande, tive duas agendas em Porto Velho e por isso não pude atendê-lo de imediato, mas sempre foi para a gente importante atender essas demandas e as demais demandas também do município de Alta Floresta, assim como nós atendemos todo o estado de Rondônia. Eu queria que você falasse primeiro o que causou essa reivindicação para que eles buscassem esse benefício. Então, José, você bem rápido, para não tomar muito tempo do seu programa, mas é assim, surgiu há algum tempo aí a questão de um laudo de insalubridade dos servidores públicos de Alta Floresta. Certo. Não passou, teve muito boato, na verdade a gente não chegou a ver, a gente não tem em mãos esse laudo de insalubridade. O prefeito realmente pediu para que uma empresa fizesse esse laudo de insalubridade. Esse laudo de insalubridade, até um certo ponto, foi divulgado pelos técnicos que vieram fazer, fizeram uma live, comentaram sobre isso, mas na verdade a gente nunca viu. E saiu-se o boato que iria-se cortar a insalubridade das merendeiras e zeladoras do município de Alta Floresta. E aí deu esse converseiro todo, chegou a se comentar muita coisa, mas a verdade é que ninguém nunca viu esse laudo. Quem tem conhecimento desse laudo? Se algum vereador tem esse conhecimento, não chegou a passar para a gente, mas enfim, boatos saíram muitos. E deu muito converseiro, deu um debate alto sobre isso, e chegou-se a um certo ponto que o prefeito veio a se manifestar nas redes sociais. E chegou a tranquilizar os servidores de que realmente ele não iria cortar a insalubridade desses servidores no momento. E aí a semana passada, para a alegria dos servidores, a semana passada saiu o pagamento dos servidores públicos municipais de Alta Floresta e realmente lá não veio cortado nada por enquanto. Tem-se ainda o boato de que o prefeito chegou a comentar com alguns servidores de que aqueles que têm direito vão receber agora nesse próximo mês de abril, no caso dos vigilantes, motoristas, mas assim, boatos sai muito. E a gente precisa realmente ver o documento na mão para a gente analisar, a gente dar uma estudada para sair os fatos verdadeiros, né? Mas até o momento nesse pé a situação em relação à insalubridade. Tem outras notícias aí que são boas para os servidores de apoio, na verdade para os servidores em geral, né? A gente comenta muito sobre isso.
Mas questão laudo de insalubridade, a gente não viu esse laudo, a gente não leu, não analisou, mas a gente precisa saber. Se o prefeito contratou uma empresa, essa empresa fez o laudo, então aqueles que são os maiores interessados são os servidores. A gente precisa ter uma análise para a gente emitir opiniões, né? E é um dever da Prefeitura Municipal, de todo órgão público, provocar esse laudo para que eles estejam respaldados para dar o devido juízo, o devido direito, né? Assegurar o devido direito. Bom, agora, justamente os servidores andam um pouco assustados, porque em boa parte dos municípios de Rondônia, quando se faz um laudo, principalmente provocado pelo Poder Executivo, que a maioria deles são, costumam alguns servidores ficar no prejuízo. Mas aí eu lhe pergunto, tecnicamente, eu não tenho aqui nenhuma intenção de prejudicar nem o prefeito, nem o servidor. É por isso que eu querendo saber do presidente e restabelecer a verdade. Essa demanda dele sobre salubridade já é um direito garantido no PCCR ou ainda o plano de carreira ainda não foi firmado aí? Como é que está ajustado isso? É uma ajuste ainda extraoficial? Está amparado por lei? Como é que foi conduzido isso aí até chegar a esse ponto para o servidor acreditar nesse direito? Então, a norma regulamentadora, a NR15, ela, vamos dizer assim, ela não sofreu mudanças durante, acho que muitos anos. E para sofrer uma mudança na norma regulamentadora, a NR15, isso é provocado lá em cima, Congresso Nacional, governo federal, isso é que muda lá a norma regulamentadora. Então a gente não tem essas mudanças há muitos anos. Esses servidores estão amparados nos planos de carreira. O da educação é a lei 1683 de 2022, é o plano de carreira da educação. Os servidores da educação estão amparados lá. O restante dos outros servidores do município estão amparados pela lei 885 de 2008, que é o plano de carreira da administração, um plano geral. É um plano de carreira que ampara todos os servidores lá. E é lá que eles têm direito em receber esses valores sobre a insalubridade. Então a gente batalha sempre por isso. Então quem está lá tem que ter uma mudança muito grande. Um debate muito grande que eu sempre parto para esse lado é porque durante a pandemia, antes da pandemia, em 2018, a gente tinha um laudo de insalubridade do município e esse laudo de insalubridade dava direito a esses servidores. Quando chegou no ano de 2021, uma outra empresa, não sei quem foi que fez esse outro laudo de insalubridade, foi lá e tesourou os servidores, cortou a insalubridade desses servidores. Então, de lá para cá, essa parte desses servidores, motorista, vigia, agente de saúde, os agentes comunitários de saúde, foram cortados a insalubridade deles. E aí agora no ano de 2024, foi feito o laudo no ano de 2023, em novembro passado eles entregaram o laudo, finalzinho do ano, dando direito novamente. Então, o questionamento do sindicato, do Sinsesmac, é justamente nesse ponto. Porque se a norma regulamentadora não se muda, por que vem um perito, concede? Vem outro, não concede mais. Aí vem outro, concede novamente. E nesse período, entre 2021 até agora, no momento, são 30 meses que esses servidores que recebiam antes ficaram sem receber. Agora vem alguém dizendo que tem direito. Então, a gente questiona muito, porque se a norma regulamentadora não muda, por que vem um técnico muda, o outro vem, concede, aí fica assim um debate muito grande, a gente sem entender o pensamento das pessoas. Então, de acordo com a conveniência? Não é assim. Se existe uma lei, existe uma norma, existe um plano de carreira que garante, então a gente apenas segue a lei. É verdade? É verdade, precisa ser cumprido. Agora, professor, justamente a sua posição é uma posição um pouco emblemática. Porque, ao mesmo tempo que você tem que ouvir com sensibilidade os servidores, que é a qual o senhor representa, de fato e de direito,
o senhor também tem que ouvir a parte da administração, que é onde é o ordenador da despesa. Então, e aí a minha pergunta é, quando o senhor faz esse encontro, o que diz a administração sobre esse ponto de vista que o senhor já defendeu aí? Então, José, a questão é a seguinte, a administração, nesses últimos tempos, a gente está indo aí para o 4º ano de administração do atual prefeito. O sindicato não tem muita liberdade, não. Teve uma liberdade no primeiro ano, trabalhou-se muito o plano de carreira da educação, foi uns debates até certo ponto bem críticos, mas enfim, teve esses debates e a gente conseguiu. E lá para cá, do ano de 2022 para cá, a gente não teve as portas da administração muito abertas para surgir esse debate, para a gente entrar em acordo. Então, eu tenho muito acesso aos servidores. Ao gabinete do prefeito, realmente, eu não tenho acesso nesses últimos anos. Espero que num próximo mandato, se ele chegar a ser reeleito, que as portas da prefeitura estejam abertas para poder surgir o debate e a gente sempre procurar o melhor caminho. Não é só lado de servidor, não é só lado de administração. O sindicato ali é um mediador, achar sempre o meio termo, né? E a gente ir sempre pelo lado mais correto. Espero que as portas da prefeitura realmente estejam assim num ponto mais aberto, que estejam mais prontos ao diálogo. E a gente só tem informações. Esse laudo de insalubridade, para mim, que, como já saiu o resultado, deveria se divulgar, porque os maiores interessados são os servidores. Ah, não quer mandar para o sindicato? Manda para algum vereador, que logo a gente fica sabendo. Mas nesses termos assim, mas o sindicato sempre trabalha num ponto de mediação, tá? Não, eu entendo perfeitamente, tá? Eu não faço aqui defesa do sindicato, nem defesa da administração. É por isso que eu acho que quando procurar nosso programa, é porque o nosso programa é um programa isento. Então, isento, totalmente isento. Se o prefeito quiser falar amanhã sobre o assunto, abra espaço para ele, esse não é o problema. Agora, o que a gente está procurando é entender realmente qual é essa dor do servidor e qual é o anseio. E aí, não só sobre a Alta Floresta, eu diria que todo e qualquer prefeito precisa entender um princípio, de que o maior patrimônio do município é o servidor público, não é o prédio. É o servidor público. Então, se o gestor não partir da primícia de que o maior patrimônio do município, ou do estado, ou da federação é o servidor, ele vai cair no engodo, porque ele vai valorizar o prédio, a construção do prédio, da estrada, do asfalto, ou sei lá de quê, mas quem move a máquina é o servidor. Precisa olhar com carinho e com respeito à demanda. E eu não estou dizendo que servidores, às vezes, não pedem algo que pode ser exagerado, mas isso é medido dentro de um bom diálogo. É verdade. Nessa questão aí, a gente tem que ser justo. Tivemos dificuldade nessa questão do laudo de insalubridade? Tivemos, sim. Muita dificuldade, o diálogo não surgiu. O servidor é patrimônio do município, porque é ele quem realiza o trabalho. E nessa questão servidores, a gente tem que parabenizar por aquilo que vem em benefício do servidor e que o servidor, vamos dizer assim, tem uma garantia. E realmente, quando a gente fala em insalubridade, a gente teve a dificuldade. Mas quando a gente volta ao assunto e a gente vai conversar sobre uma outra dificuldade que teve, aí as coisas já mudam, a gente tem que parabenizar a administração. Porque tivemos um fato realmente bem complicado durante muitos anos. Passou-se prefeitos, passou-se câmaras de vereadores, mandatos que se foram, e os servidores já vinham num prejuízo há muitos anos, até mesmo na questão da insalubridade, sabe? Mas vamos dizer assim, o salário base desses servidores de apoio. Mais de 300 servidores, eles tinham o salário base deles abaixo do salário mínimo. O prefeito falou num todo assim, mais ou menos 480 servidores seriam beneficiados com esse salário base. É um projeto que foi para a Câmara, a semana passada foi lido. A gente espera, eu estou aguardando uma ligação do presidente da Câmara hoje, para saber se hoje é a votação, mas se não for hoje, é numa sessão extraordinária, já está tudo resolvido, para esses servidores que recebem abaixo do salário mínimo no seu salário base.
Já pensou hoje um salário base de um servidor R$ 1.100? E aí ele não pode ganhar abaixo do salário mínimo. Aí essa diferença vinha em forma de complementação de salário. E aí é onde eu falo para você, era um gargalo muito grande que a gente conseguiu resolver. A administração recebe os parabéns do sindicato nessa questão, porque inclusive a insalubridade, há quem recebe 10%, quem recebe 20% ou 40% de insalubridade, é contado em cima do seu salário base. E fala sério, se o rapaz hoje recebe R$ 1.000 de salário base, a insalubridade dele é contada lá em cima desses R$ 1.000. Então, aí vamos dizer assim, ele não tinha nada. O prefeito mandou um projeto no começo desse ano, no mês de fevereiro, para a Câmara de Vereadores, reajustando o salário de todos os servidores em 4,62. Para quem recebe complementação de salário mínimo, reajuste o salário dele não viria em nada. O que iria acontecer? Apenas diminuir a complementação dele, mas ele iria continuar recebendo complementação de salário mínimo, não resolveria nada. Então, esse é um problema que a gente, vamos dizer assim, tem que parabenizar a administração. Se durante essa discussão da insalubridade a gente teve um debate longo, surgiu muitos boatos, muitas conversas, por outro lado, nessa questão da complementação de salário mínimo, a gente parabeniza porque resolveu uma situação de décadas, tá? Mais de uma década aí a gente vem lutando em cima disso. Bom, eu não. E aí eu entendo os seus parabéns, até porque o senhor está na presidência e teve que abrir um diálogo e o prefeito foi sensível ao diálogo e chegou a um denominador comum. Mas eu diria que ele corrigiu uma injustiça. Não fez nada demais. Por que eu estou falando que não fez nada demais? Não fez nada demais. Sabe por que ele não fez nada demais? Porque o nome do salário que ele colocou chama mínimo. Ele só fez adequar ao salário mínimo, não foi isso? Isso, verdade. Desse jeito. O salário mínimo continuou sendo o mínimo. É o mínimo que o cidadão pode receber e é o mínimo que ele poderia fazer, o que os outros covardemente não fizeram. Verdade. Eu estou falando isso porque senão vai parecer que ele fez uma coisa extraordinária. Então, para quem precisava desse complemento salarial e estava tendo perda, ele estava sofrendo uma injustiça por parte das gestões públicas, todas elas que passaram. Simples. E eu falo isso com muito temor no meu coração, porque eu não estou aqui contra o prefeito Gil. O prefeito Gil foi alguém que eu pedi voto para ele na eleição passada, tem um carinho especial, ele não gosta de ser criticado, por isso que às vezes ele fica até um pouco arisco comigo, mas eu não estou preocupado com isso. Eu nunca agi com leviandade com ele nem com ninguém. Nem com ele, nem com ninguém. Eu tenho um respeito profundo aos 52 prefeitos de Rondônia. Porém, eu não deixo de falar a verdade por causa do cara ser meu amigo, ou meu companheiro, ou o cara... Então, assim, então dizer, uma coisa é gostar do que eu digo, outra coisa é a verdade nua e crua é essa. Não é o Gil. Tem prefeitos que ainda hoje pagam servidores menos salário mínimo por causa de uma covardia. Covardia. Verdade. Porque não existe fora da dignidade humana. Todo ser humano, o salário mínimo já beira o extremo da indignidade. Porque quem é que consegue manter uma família com salário mínimo? Mas, digamos que a coisa mínima que um prefeito ou qualquer gestor pode fazer é ajustar para um salário mínimo. E aí eu não estou dando demérito dele pela bandeira. Só estou dizendo que, muito bom, entendi o seu ponto de vista, para os servidores foi bom, mas não se contente apenas com isso, porque o servidor público merece o respeito, porque é ele que movimenta a máquina. E é por isso que eu estou abrindo espaço hoje aqui e conclamo ao prefeito, não só o prefeito Gil, mas todos os prefeitos de Rondônia, a acompanhar o prefeito Gil nesse procedimento de ajustar pelo menos do mínimo, o mínimo possível, e quanto à Alta Floresta, a manter um diálogo mais justo com esse sindicato ou com a categoria, não estou falando sindicato, não, com a categoria dos servidores públicos. Independente, né? Porque aí em Alta Floresta nunca teve reeleição, mas se o povo quiser reeleger, eu não estou entrando nesse mérito, eu não estou aqui na campanha, eu estou falando apenas de que o que é justo não é justo. Ele avançou em muitas áreas, mas essa área é uma área que precisa avançar com o diálogo com o servidor, porque servidor público é sim o maior patrimônio do município. Eu quero deixar aqui, professor,
à vontade para o senhor elencar as bandeiras que o sindicato conseguiu avançar e aquelas que eles não conseguiram avançar ainda, e contar com a gente também naquilo que for possível. Deixo aqui um agradecimento especial aos servidores e dizer assim, Josué, o sindicato, vamos dizer assim, a gente conseguiu desde 2008, esse plano de carreira dos servidores da administração geral, foi na época do prefeito Vantuil, em 2008, e lá para cá a gente veio lutando, a gente conseguiu muita coisa, os servidores têm aí as licenças prêmio, que é tudo garantido lá em um plano de carreira. No ano de 2022 a gente conseguiu avançar e ser aprovado um plano de carreira do pessoal da educação, dos servidores da educação. Foi uma luta grande, porque até então os professores, eu me incluo nessa classe, porque eu sou professor de matemática, a gente também recebia complementação de salário. Todo ano o governo decreta lá um piso salarial para os professores e a gente tinha um salário base. O último meu lá, R$ 1.697. Para chegar no piso dos professores era complementação, igual esse pessoal de apoio agora. Agora, nesse ano, 2023 e comecinho de 2024, a gente avança nessa questão do salário base dos servidores de apoio. Essa questão é bem complicada, porque a gente conseguiu avançar uma coisa que as outras administrações não deram espaço. E a gente conseguiu. E tanto a administração pública, tanto na parte do prefeito, quanto do sindicato, a gente não fez nada mais do que a obrigação. O sindicato lutou por uma coisa que é justo para os servidores, fez a obrigação dele. Não é sucesso nenhum. O Mauro Paes conseguiu. Não, o Mauro Paes fez a obrigação dele. E o prefeito também, acredito que só fez a correção de uma injustiça que foi cometida há muitos anos, e os servidores têm todo o direito de estar agora, vamos dizer assim, prestes a ser reconhecido o direito deles. Então a gente agradece pela oportunidade, a gente precisa dos meios de comunicação, a mídia faz parte, porque é através da mídia que a gente vai explicar para a população. Muita gente de Alta Floresta vai ficar sabendo essa situação dos servidores de apoio através do seu programa, através da sua comunicação, porque é aí que a gente tem essa liberdade de poder falar. Professor, eu deixo para suas considerações finais algo mais que o senhor precisa acrescentar, dizendo que esse canal está à sua disposição, ou à disposição do Sindicato dos Servidores, assim como à disposição do prefeito Gil, para não ter negócio de dizer, não tem negócio de segredo não, precisar falar, pode falar. E se precisar colocar os dois na tela, eu coloco os dois na tela, não tenho receio com ninguém, não tenho rabo preso com nenhum deles, não devo nada para nenhum deles e nenhum deles deve nada para mim, então fica tranquilo. Esse programa é isento, é independente, por isso que a gente tem autonomia de entrevistar quem a gente quiser, porque está totalmente livre, tá bom, meu irmão? Eu quero te agradecer realmente por você ter disponibilizado, mas fica à vontade, se você tiver algo mais a acrescentar, fica à vontade também, tá? Não, é só comunicar que hoje tem a sessão da Câmara de Vereadores aqui em Alta Floresta e eu espero muito que o projeto seja votado hoje para acabar, para esse mês de abril os servidores estarem todo mundo contente, feliz da vida, e a gente coloca o sindicato. O sindicato representa 7 municípios da região da Zona da Mata. Brasilândia, Novo Horizonte, aqui Alta Floresta, Alto Alegre, Parecis, Rolim de Moura. Então a gente está nessa luta. Santa Luzia também. Então a gente está nessa luta, o sindicato está aí, está pronto para servir ao servidor, a gente presta um serviço para eles, eles pagam por isso e nada mais do que a obrigação da gente batalhar por eles. Um abraço a você, meu amigo, fica com Deus, que Deus te proteja sempre e que Deus nos ampare nessa luta que a gente tem. Obrigado, professor Mauro, obrigado e mais uma vez digo, fica sempre à disposição para ti aqui, tá bom? Um abraço, meu amigo, fica com Deus. Amém, um abraço. Gente, então aí falamos com o professor Mauro da cidade de Alta Floresta. Seguindo aqui, nós temos mais informação trazida.